E aí pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Jair. Aqui é o Ronaldo. E hoje no vídeo do canal da Remember a gente vai falar algo sobre que talvez já tenha discutido há algum tempo atrás, mas é sobre o incentivo que precisamos ter para acessar comic shops e bancas. Então, se o Ronaldo quiser começar, pode começar falando um pouco sobre essa experiência dele, que ele tem mais experiência em relação a mim, sobre idas, né, nas bancas, né, mais recentemente nas comic shops, que foi ganhando um pouco mais de força durante esses últimos anos. Eu acho que eu já estava pensando em abordar algum assunto, ou a gente talvez escolher entre em relação às comic shops, ou incentivar as edições nacionais. Hoje estamos aqui para falar... Que são dois temas importantes. Exatamente. Hoje, por que eu quero, quero enfatizar sobre esse assunto com vocês? Porque assim, claro que muita gente, alguns canais que sejam um pouco mais interessantes do que nosso já deve ter abordado esse assunto, mas vamos ser sinceros, né? De vez em quando se torna um assunto entre aspas um pouco esquecido, né? Eu já vi algumas pessoas fazendo essa campanha, mas hoje em dia, infelizmente, as coisas estão ficando um pouco mais complicadas. Perdeu a força, né? Perdeu a força. Né? Hoje em dia as coisas estão ficando um pouco mais complicadas, né? Justamente por causa do preço. Eu até muitas vezes eu me questiono se as editoras em si, aquelas editoras um pouco mais conhecidas, será que elas realmente dão ênfase ou não às comic shops? Ou até as próprias bancas de jornais, né? Porque infelizmente... alguns dias atrás, praticamente 3 dias atrás, praticamente vai ser alguns dias atrás, eu estava trabalhando em um certo canto e eu estava trabalhando próximo de uma banca. Essa banca, quando eu cheguei a esse canto, simplesmente eu me lembrei dessa banca. Por que eu me lembrei dela? Porque foi num dia, me lembro, foi em um sábado de manhã, eu tinha ido comprar uma edição da Turma Nômica Jovem, que estava parabenizando, estava fazendo uma certa homenagem ao Osamu Tezuka, né? Colocando o Astro Boy como personagem principal. Uma história bacana, uma história boa, razoável, que tem alguns ensinamentos, principalmente essa questão familiar. Mas assim, eu fui lá visitar novamente. Infelizmente, encontrei a banca fechada. Eu confesso para vocês que eu fiquei um pouco com o coração partido. Por que eu falo isso? Porque eu fui sempre de pessoa que sempre amei banca. Toda oportunidade que eu tenho de me aproximar em banca, eu vou lá. Se eu tiver em algum canto, já está de prova. Toda vez que a gente está aqui no centro de Fortaleza, se a gente estiver aqui em Fortaleza, se tiver uma banca, eu paro tudo e vou lá para ver o que é que tem. Porque é uma sensação diferente. Claro que, infelizmente, acho que hoje em dia as pessoas adotam mais o processo de obter alguma coisa em sites, e principalmente nessa questão de promoção. Hoje em dia tem mais pessoas que procuram na questão de promoção de que pegar um item em preço de caro. Não, eu não estou julgando. Eu acho que da forma como hoje em dia, como as coisas se tornaram cada vez mais caras, eu não julgo pessoas que optam em pegar promoções por aí. Mas assim, eu tenho até um certo receio, né? Que eu acho que, por mais que hoje em dia, por mais que essa demanda tivesse um pouco mais de força, eu acho que as comic shops estão ficando um pouco mais paradas. A gente estava conversando há algum tempo atrás com um colega, um amigo nosso, né, da loja de School Geek, que infelizmente hoje ele não pode mais depender de quadrinhos e mangás. Ele falou, a gente fez até uma entrevista muito bacana e ele fala uma coisa que é verdade. Hoje em dia, se você for depender de quadrinhos e de mangás, você quebra. Então é isso, eu fico meio preocupado com isso, porque infelizmente, por causa também da pandemia, né, aconteceu diversas bancas conhecidas, algumas lojas aqui conhecidas aqui de Fortaleza também, infelizmente fecharam. Eu fico triste, porque é uma sensação diferente. Eu acho que a mesma sensação de você for tentar pegar um material acho que a mesma diferença de você tentar pegar um material físico e de repente você pular para a transição do material digital. É diferente, a sensação é diferente. É um sentimento diferente. Então, estamos aqui para falar sobre esse assunto. Além de que outra questão muito importante é que, logicamente, que a gente não julga, né? Porque cada um sabe do que faz de melhor na vida em relação à economia, principalmente agora que a situação financeira do país está quebrada, né? Vamos ser sinceros, está quebrada e aos poucos está voltando, né?
tentando voltar pelo menos à economia, mas uma coisa que a banca ela oferece, querendo ou não, você pode até não gostar, mas é o contato. Sabe, o contato, eu acho, principalmente nas comic shops, porque nas comic shops ele é um pouco mais fácil porque ele é um segmento direcionado. Diferente das bancas, onde ele abrange várias outras pessoas, é onde vende. Claro que antigamente tinham jornais, hoje em dia já perdeu a força, acho que nem tem mais jornal. Se tiver jornal físico é muito pouco, pelo menos é o que eu vejo. Mas nas bancas onde as pessoas iam lá para comprar, sei lá, até chocolate, ou fazer recarga de celular, comprar revista, enfim, você tinha esse contato, você podia criar uma amizade com o próprio vendedor, né? Claro, se você for uma pessoa que é social, você pode ter esse contato, principalmente em comic shops, que aí sim os vendedores, pelo menos em algumas lojas, eles são realmente conseguem ter esse contato, você pode criar amizades. Quando você começa o cara a debater ali algum assunto, você pode, nossa, o cara está falando sobre esse tal assunto aqui, que interessante, deixa eu falar também. Então você cria esse laço e quem sabe, né, criar um convívio bacana futuramente. Mas o que eu fico muito surpreso é que mesmo durante a pandemia, que infelizmente quebrou muitas pessoas, né, muitas lojas, muitos negócios, é que algumas bancas ainda conseguiram sobreviver. Não só as bancas, mas as comic shops, que por exemplo, é o Júnior do Escudo Geek, né, uma pessoa muito gente boa. E uma coisa que muita gente teve que fazer é se reinventar em termos de entrega. Por exemplo, a questão que, já que as pessoas não poderiam sair de casa para ir nas lojas, as lojas tiveram que se reinventar para entregar esses produtos nas casas das pessoas. Ok? Então, muita gente, então, por exemplo, o Mercado Livre ganhou muita força, a Amazon nem se fala, Shopee, né, no tempo aí ganhou força. Então, muitas pessoas tiveram que fazer seus cadastros nesses sites de e-commerce para poder entregar seus produtos, para não ficar parado. E além de que, esse é só um lado, né, só um segmento. A gente está contando, não estamos contando segmento, por exemplo, de venda de blusas ou canecas, que aí sim é uma coisa que sai um pouco mais, claro, né, um pouco mais focado, falando no termo do mercado nerd, geek, mas teve que fazer essa abertura para outros segmentos, para outras áreas, né? Vender chaveiros, como falei agora, blusas, canecos, até marcar páginas, né? Que mais? Adesivos, então tudo que você possa imaginar estão sendo vendidos. Realmente, praticamente é como fosse eles praticamente tinham que incluir esses materiais. Claro. Porque, querendo ou não, o mercado geek teve um grande aumento, mas hoje em dia os colecionadores praticamente querem alguma coisa para ler, quadrinhos, mangás, mas como eu falei, como o Jerry falou perfeitamente, tiveram que se reinventar. Tiveram que se reinventar porque, porque querendo ou não, a porcentagem por exemplo, de um material é 25%. Mas por mais que o próprio vendedor tenta ser a melhor pessoa do mundo, mas infelizmente eu acho que as editoras elas poderiam dar um pouco de luto maior. Por que eu falo sobre isso? Porque assim, imagina o que a Amazon faz. Porque querendo ou não, a Amazon simplesmente pega uma. Existe uma diferença enorme do material que é vindo pelo lojista e existe uma diferença enorme vindo para a Amazon. Por que as editoras poderiam ser um pouco mais flexíveis, né? Porque, querendo ou não, é uma sensação diferente isso, é uma sensação de contato, é uma sensação de você querer conversar. Para quem ainda não foi na Comic Shop, visite. Você vai ver que o ambiente é totalmente diferente. Eu falei, não estou aqui julgando a galera que simplesmente não tem tempo, ou infelizmente precisa optar pelas compras online, mas assim, eu espero eu creio que infelizmente pode ser que aconteça e chegue ao fim. Mas eu quero que tenha um pouco mais de durabilidade. Eu espero que isso aconteça, porque eu conheci algumas pessoas significativas para a minha vida, para o meu projeto, foi pessoas que eu conheci na Comic Shop. Comic Shop, em sebos também, eu gosto de ir para sebos. Por exemplo, pessoal, eu me lembro que eu peguei eu peguei o número do Blade, não, muitos volumes do Blade apenas por R$1, foi em sebo.
O sebo também é muito bom, é porque hoje em dia a galera tem uma certa besteira, uma certa frescura, tem que ser todo bonitinho, mas não, se você se você sai um pouco da sua casa e procurar sebos, procurar algumas comic shops, vai ser que até as comic shops estão se reinventando em questão de, infelizmente, porque eles têm muitos produtos baratos, e infelizmente precisam fazer um tipo de uma promoção. Queima de estoque, né? Queima de estoque, né? Porque querendo ou não, produto barato é dinheiro que não consegue. Exatamente, não circula. Não circula. Então, assim, eu espero, né? Espero que. Eu acho que o único pedido que eu queria fazer é que as editoras, as principais editoras aqui no Brasil que comandam essa área, que fossem um pouco mais flexíveis. Pode ser que a gente estejamos errados com o nosso pensamento, pode ser que isso aconteça, mas como eu falo, eu senti muito peso na questão dessa banca ter fechado. Porque tem um banco aqui no Metrópole, que é onde a gente mora, que eu sinto muita falta, porque toda vez que eu passava próximo, eu sempre passava por lá, eu via alguma novidade, eu via alguma coisa antiga, porque banca de jornal remeteu muito à minha infância. Eu me lembro quando eu comprei, a primeira edição que eu li foi a edição do Astro Boy, eu comprei um sebo aqui do Metrópole, eu gastei R$1 e, poxa, a coisa maravilhosa. Isso já faz o que? Mais de 20 anos. Eu me lembro que eu tinha comprado a primeira edição foi a edição do Superboy, que é uma compilação de algumas histórias, e tinha o Superboy, o outro nome e tinha a história da Aquaman, já com aquele gancho, com aquele gancho. E eu me lembro que eu comprei edições de CDZ, eu comprava muito detonado. Quando eu tinha comprado o detonado do Resident Evil, do PSU, tanto 1, 2 ou 3, aí você vinha de brinde o código Verônica. Comprei tudo em relação a coisa nerd, leitura, aquelas revistinhas que a gente vê, a Gold, a Nindô, essas revistas, né, que a gente tinha informações, a New Talk, eu sempre comprei em bancas. Como eu falei, infelizmente, eu tenho que ser sincero que as comic shops teve uma certa modernidade, né? Tem que se adaptar rapidamente ao mercado de hoje. Isso me fez saber um pouco, me desanimar também. Mas, como já tinha falado, o importante é você ter aquela conversa, você ter um diálogo, de você conversar, debater sobre alguns assuntos. Isso é muito, muito gostoso, de verdade, isso é muito bom. E muitas vezes, quando eu saio de casa, poxa, você imagina, você passa a semana todinha trabalhando, tendo um pouco de exaustão, mas quando você vai para uma coisa que você gosta, quando você começa a sentar e conversar, debater em vários assuntos, ter conversa com pessoas experientes, tentando ensinar coisas para as pessoas novas que estão tentando começar agora esse hábito de leitura, hábito de colecionar, é uma coisa diferente. Eu sinto falta. Muitas vezes eu já criei grandes amizades com próprios donos de banca, com próprios donos de loja. E uma coisa que a gente pede, tenta, por mais que seja um pouco difícil, converse, tente se aproximar, as pessoas tentar valorizar um pouco mais as comic shops, as bancas de jornal, os sebos, porque, querendo ou não, eles também têm famílias para criar, têm suas responsabilidades, e porque porque hoje em dia a gente joga muito rápido, porque é como se tudo fosse culpa deles por estar esse mercado tão inflacionado, né? Querendo ou não, quando você visita alguma comic shop, mais que eles podem nos oferecer são produtos com preço de capa. Mas, infelizmente, tinha alguns sebos que aumentavam um pouco, eu também achava isso errado. Eu nunca discordei dessa questão. Se eu ver uma coisa que está errada, eu não admito. Mas tem comic shops que sabem trabalhar direitinho, fazer algumas promoções, tenta o máximo possível ajudar o colecionador. Se você tiver uma boa amizade, se tiver um bom diálogo, ele ajuda muito, entendeu? Isso também é um fator muito interessante. Mas hoje em dia, né, como já também adicionou, hoje em dia existe mais vendedores online do que comic shops, né? Porque hoje tem ferramentas necessárias para a pessoa se desfazer da sua coleção e vender para outros colecionadores. Isso também fez com que também as comic shops se prejudicassem um pouquinho. Mas é como eu estou falando, não é errado, né? De forma nenhuma. A gente não está aqui subjugando, não. Cada um tem sua necessidade, cada um tem o seu pensamento, cada um tem o seu querer. Mas eu espero que as pessoas elas poderiam fazer campanhas, muita gente fazer campanha para ajudar as comic shops, né? Porque eu creio que as comic shops
elas também precisam ajudar umas outras, também elas precisam adquirir essa campanha, ter um pulso firme e tentar dialogar com as editoras também, porque querendo ou não, vai ser, por mais que a pessoa que trabalha em banca, dono de comic shop, mais que tenha uma clientela já fixa, eles também vão ter que se reinventar para trazer uma galera mais nova, né? Porque pode ser que até a galera um pouco mais antiga simplesmente não tenha mais o prazer de comprar justamente esse alto preço, né? Poxa, pode ser em quadrinhos, livros, infelizmente tem livrarias também que já foram embora. A gente pode até citar uma que era muito importante no mercado, a Saraiva. A Saraiva deu uma defasada muito grande. Hoje em dia acho que predomina só a leitura, né? A leitura está sobrevivendo aos poucos. A leitura está sobrevivendo. Por incrível que pareça, a leitura está sobrevivendo. E hoje em dia, o pessoal está muito mais atrás de histórias em quadrinhos e mangás que livros. Porque, querendo ou não, ainda nesses lugares, ainda os livros estão muito caros. Mas agora assim, só para finalizar um pouquinho aqui, uma coisa que eu sugiro, e como já falamos muitas vezes, algumas vezes na verdade, você ter a paciência de pegar coisas em promoção, porque até mesmo, como o Ronaldo falou, algumas comic shops oferecem promoções, certo? Então, assim, já que tem aqueles materiais que não estão saindo, eles precisam circular, o dinheiro precisa circular de qualquer forma, por mais que eles não ganhem nada, eles vão lucrar, entre aspas, oferecendo descontos, por exemplo, 10, 20%, 30%. A gente já foi em bancas, principalmente perto de um shopping da nossa cidade, que eu e o Ronaldo, não só nele, mas em outras bancas também, com preços assim, absurdos. Preços assim, que era de capa, e não era nem da banca em si, mas sim da distribuidora que oferecia e colocava o próprio desconto. Por exemplo, o Tex que eu já via o preço de capa, o Tex Gold, vamos botar um exemplo aí de 30 não, reais. Desculpa, vamos pegar a mensal do Tex que está quase 20 reais, né? Sim, a mensal sim. do Tex. A gente comprou por 6, 7 reais. O Tex é o que tem mais desconto aqui na cidade, né? Lá em Fortaleza, no caso. Então, assim, vocês na cidade de vocês podem ter esse desconto, se tiverem, aproveitem, se for do agrado de vocês, obviamente. Porém, uma coisa que você precisa ter paciência, por exemplo, algo que eu raramente vejo, mas a gente vê, edições antigas de outras editoras, por exemplo, de um título que eu nem imaginava que poderia vir a ser vendido, que era o do Hitman. Era o Hitman, que acho que é da DC, né? Hitman. Poxa, o primeiro volume, assim, fininho, bem fininho mesmo, né, que infelizmente eu não peguei, tava lá sendo vendido, acho que era o preço de capa. 6 reais. 6 reais, sabe? Entre outras edições também. Então, assim, porque é estoque parado, tava sendo parado lá. Pode vir da Conrad, se você tiver passeio, já vi da Conrad do Dragon Ball, já vi do Dr. Slump. Não, macho, sabe uma coisa que é legal? No meio de uma história que a gente tava bem pertinho de uma banca, lá perto da casa da minha mãe. Eu tinha ido pela primeira vez na casa da minha mãe, né? Que minha mãe mora em Fortaleza. E eu sei, Jair, vamos aqui numa feirinha, pode ser que a gente encontre alguma coisa para nossa coleção. Eu sempre sou esse tipo de cara. Se tiver alguma coisa, alguma feira, algo relacionado a coisa para vender, pode ser que encontre alguma coisa. Não é que aconteça sempre. Existe a possibilidade também você não encontrar nada. Aí eu falei assim, já tem uma banquinha aqui. Aí saiu um solzão enorme, saiu praticamente 10 horas, 10 e meia. Bora, já. Bora, a gente tá perto. Não tinha nada pra fazer mesmo. Tinha nada pra fazer mesmo. Minha mãe disse, vai passar com o teu amigo aí, e a gente foi. E a gente passou 15 minutos. De repente, pega o mangá aqui, tá com o mangá aí, aquele... Eu acho que tô. Tá aí? Pessoal, essa história é interessante. Isso aqui é alguma coisa que eu... Ele tá pegando ali pra mostrar aqui pra vocês. Pronto, foi esse aqui mesmo. Ó, esse mangá aqui, eu não sei, ó. O preço original dele é R$37,90. Praticamente R$38. A gente teve o prazer de encontrar nas bancas essa história apenas por R$10. E recentemente, por menos de 2 semanas, a gente ainda encontrou essa edição
por R$10. Eu Não, confesso, acho que era 5, acho. não, 10. As R$5 sabe o que era? Era aquela edição da Miss Marvel. Aquela edição da Miss Marvel. Não, mas eu digo, na última vez que a gente foi lá, eu acho que eu vi essa mesma edição lá, mas tava... Não, tava R$10. Eu tinha visto R$10. Tem certeza? Absoluto. Aí, e por R$10. Eu não li essa história. Eu confesso pra vocês que eu não li a história. Não tenho... De R$ 37,90 para R$10. Não tenho, ainda pode ser que futuramente eu leia, mas por enquanto eu tenho outras leituras atrasadas que eu preciso ler. Quem coleciona mangá sabe o que eu tô falando, é muita coisa pra você ler. E assim, contou por R$10. Tem edições lá, histórias do Batman, que era R$2. Tinha essa edição da mesma, que muitas vezes custa 15, 20, 25, capa dura, por R$5. Eu tive essa sorte. Teve essa sorte. E fora outras, por exemplo, eu me lembro que eu peguei a primeira edição do Conan, da editora Abril, por R$30. A edição do Conan muito bem conservada. Não, várias promoções. Realmente a gente já pegou. Então, assim, porque geralmente edições número 1, dessa do Conan, né, que é da editora Abril ainda, eles são muito caros. Né? E esse que o Ronaldo pegou, né, que foi para minha coleção, eram 2 edições, uma que estava assinada e outra que não estava. E ambos custam o mesmo preço. E aí o Ronaldo pegou esse que, obviamente, que não estava assinado, por 30 conto, e estava muito conservado. Hoje em dia, na época eu não sei quanto valeria para outros colecionadores, talvez R$50. Hoje em dia deve valer uma nota. Assim, uma nota, né, entre aspas. Mas que não deve sair barato, não deve. Principalmente no estado de conservação que eu tenho agora, dessa edição do Conan, certo? Não só a primeira, mas as primeiras, até o número 10, por exemplo, deve valer uma nota, um dinheirinho. Vou ser sincero aqui, só para dizer uma diferença, tem uma história que vai ser recentemente lançada pela Panini, Amaro Saco, que é uma história do autor akiratoriano, o mesmo autor de Dragon Ball. Eu tive um grande vacilo de não ter essas edições, que são apenas 3 volumes. Eu ia pegar tudo por R$15. R$15 da editora Conrad ainda. Vão relançar ela novamente e o preço do mangá vai ser quase R$40. Olha a diferença. Eu ia pegar as 3 edições por R$15 e só o mangá vai valer quase mais de 200% do que eu poderia pegar os 3 mangás. Vê a diferença. Infelizmente, cara, esses preços, querendo ou não, por mais que muita gente pode até questionar no pensamento, mas entre aspas, prejudicam um pouco as bancas, prejudicam um pouco as comic shops. Mas só para eu finalizar com a minha opinião aqui, o pessoal que mora em Fortaleza, ajude também as comic shops, ajude os sebos, ajude as bancas. Se vocês gostam desse ambiente, tenta. Não estou falando que vocês não precisam ser 100%. Tenta o máximo que puder. Não estou falando que de repente eu vou deixar de comprar as coisas na Amazon e eu vou passar para as bancas, sebos e colchões. Não, faça coisas devagarinho, faça com o seu tempo, mas não faça com que a gente perca essa magia, né? Como eu falei, é uma sensação diferente. Por isso que eu estou debatendo esse assunto com vocês. E a galera também, que não se esqueça disso. Porque a galera em si usa muito termo bonitinho, muita frase bonitinha, mas esquece. Com o passar do tempo esqueçam e continuam fazendo compra. A gente também são pessoas dessa forma. Eu tento o máximo possível, não estou mentindo para vocês, eu tento o máximo possível comprar em bancas, em sebos, em comic shops, mas infelizmente tem certas situações que eu preciso optar em comprar alguns sites especializados, mas realmente eu espero que ainda continue sim, que por mais que seja complicado evitar essa questão de fechamento, mas a gente pode também dar uma forcinha, bastante querer. Basta também os próprios lojistas começar também a bater com alguma coisa, porque querendo ou não, vão se tornar cada vez mais complicado. Hoje em dia, eu sou do tipo do ser humano que quando as mangás chegaram aqui no Brasil, já dos anos, praticamente 1999 a 2000, 2001, edições que custava R$2,50, R$2,50, que era R$2,50 na época, pode ser muita coisa, pode, mas R$2,50 é uma diferença. Hoje em dia, um mangá simples, um mês de 200 páginas, acho que 165 páginas no máximo,
Custa R$ 34,90. Hoje tem mangás que eu sei comprar por 57, R$ 100, 80, depende. Porque hoje em dia tanto mangá e HQ virou algo de luxo. E realmente, tem que ser sincero. Hoje em dia você precisa usar muito mais a inteligência, para comprar do que simplesmente você comprar por impulso. A galera, hoje eu conheci pessoas que pegavam muitos títulos. Hoje se você pegar 3 ou 4 é muito. Hoje em dia, muita gente de canal de YouTube fazem o quê? Fazem parcerias. Não tô falando que seja nada contra, de forma nenhuma. Eu acho que até no nosso caso a gente também faz. A gente tenta fazer parceria, alguma coisa assim, mas infelizmente hoje o mercado se tornou muito pressionado. Mas eu espero que vocês compreendam a nossa mensagem. Mais uma vez, eu não estou aqui para julgar de forma nenhuma. Eu sou um cara que eu não sou egoísta de forma nenhuma. Não sou e jamais, se alguém chegasse para mim, não dá para mim, para manter minha coleção, infelizmente eu tenho que optar pela Amazon, ou pela Shopee, ou algumas lojas online que tentam oferecer o máximo de promoção para mim, eu não julgo de forma nenhuma. Nem à toa que a coisa deu uma certa piorada, que essas comic shops teve que simplesmente ir já mais para as redes sociais, porque se não fossem, acho que também estariam um pouco quebrados, né? E, por exemplo, o Escudo Geek, o Júnior estava falando para mim, ele estava tentando fazer campanha de parcerias que de 100% das pessoas, do público dele, só apenas 3% compram fora da região dele, na loja dele. É muito pouco, de verdade é muito pouco. E ele é um cara, faça uma visita lá, eu faço uma visita, a gente vai deixar o link dele aqui, o contato dele, faça uma visita e vocês vão ver o que eu tô falando. O cara tenta fazer de tudo possível. Ele é um cara, eu tô falando isso com toda sinceridade, eu nunca vi um cara dar tanta oportunidade para você comprar algum item lá. Ele faz promoções absurdas, ele tenta ser o mais razoável possível. O frete, você paga apenas R$ 10 de frete. Isso é incrível, porque ele depende até um certo peso. Até um certo peso. Mas mesmo assim, eu acho que R$ 10 não, de frete. porque tem que explicar, porque quando fala que é R$ 10, pensa que é R$ 10 pra tudo. Não, é até um certo Tem um certo peso, desculpa, realmente. Mas mesmo assim já é um ponto muito favorável. Porque não, frete, claro. precisa de pessoal que mora do Nordeste. É absurdo, pessoal. Isso é um absurdo. Agora vamos só finalizar porque está dando um tempo muito grande. Mas assim, resumindo, pessoal, vamos tentar apoiar tanto as comic shops como as bancas também, entendeu? Porque, como o Ronaldo falou, eles têm que pagar conta, eles têm que se sustentar, entendeu? Eu sei que não é fácil para ninguém hoje em dia, eu sei que não é fácil, eu estou falando que se puder apoiar, apoie, se puder comprar alguma coisinha lá, nem que seja um chocolate, um bombom, comprem, né? Eu digo assim nas bancas, obviamente, né? E nas comic shops comprem um adesivo, comprem um pôster, às vezes vende pôster, um quadro também. Não precisa ser um quadrinho ou um mangá não, entendeu? Pode ser umas coisas... Tem miniaturas, tem tudo mais acessível possível, chaveiras, essas coisas assim. Tem tudo um pouco, ok? Então, assim, você dando um apoio mínimo possível já ajuda, sabe? Então, essa é a nossa mensagem, certo? A gente só não vai falar mais porque aqui o tempo vai ficar muito grande. Mas é isso, eu espero que a mensagem tenha chegado para quem puder ter assistido, né? Se vocês gostaram, por favor, compartilhe esse vídeo, porque por mais que a gente tenha falado algumas coisas que não saibamos por total, a gente quer estar mostrando nossas experiências do que a gente está vendo, ok? E também, mais uma vez, a gente não julga, independente das escolhas, porque eu sei que a nossa situação não está fácil, não está favorável para ninguém. Se a gente pudesse, realmente ia toda semana ou todo dia para esses comic shops e bancas, mas infelizmente não é o que ocorre, não vai ocorrer tão cedo, eu acho, ok? Quer falar mais alguma coisa? Acho que, como eu já falei, visitem, o pessoal aqui de Fortaleza, visitem a Reboot, a Gibzan, que recentemente abriu, a Fanzine, existem sebos por aí, a Ravena também, que é praticamente a minha loja favorita aqui. Não é que eu estou puxando saco, realmente é minha loja favorita, eu nunca escondi isso para ninguém.
e as bancas que existem por aí. Também vejam também a loja do Escudo Geek, a gente recomenda muito. O Johnny do Escudo Geek é um cara maravilhoso, é um cara que tenta o máximo possível se comunicar da melhor forma possível com o seu cliente, ele tenta dar a maior facilitação. Muitas vezes, eu já vi ele muitas vezes abrindo um pouco mão da sua porcentagem para agradar o cliente. Porque ele gosta disso, ele realmente ama o que ele faz, né? Exatamente. Então é isso, pessoal. Visitem, vai valer a pena. Com toda certeza vai valer a pena. Então pronto, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Ficou longo, mas foi um pouco necessário, tá certo? Então a gente se vê no nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até mais. Valeu, pessoal.